No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo, desça sobre você e sobre toda a sua família, e faça de você e toda a sua família fontes para que venham jorrar água por toda a eternidade, ou para toda a eternidade. Esse é o objetivo de Deus para você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Pare de sonhar sonhos infantis. Pare de sonhar sonhos bobos. Pare de sonhar sonhos pessoais. Passe a sonhar os sonhos de Deus e tudo na sua vida se realizará. Lembra que Davi falou: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, você vai buscar o Espírito do Altíssimo. Você vai focar sua vida no Espírito do Altíssimo. Quando uma pessoa tem sede do Espírito Santo, então Deus vem correndo ao seu encontro para saciar a sua sede. Ele não deu o Espírito Santo para muitos, porque muitos não têm manifestado a sede por ele. Então, quando há sede, quando há propósito, determinação, vontade, querer, quando a pessoa coloca toda a sua força, todo o seu entendimento, toda a sua alma na busca dessa água viva que é o Espírito Santo, então o próprio Senhor Jesus vem saciar a sede dessa pessoa e fazer dela uma fonte. E uma vez você tornando-se uma fonte, você será fonte para sempre. Porque você será a fonte. Mas a água que vai jorrar de você vem do trono de Deus. Primeiro sai do trono de Deus e passa através de você para fluir para aqueles que estão ao seu redor. Este é o sonho de Deus para as nossas vidas. Graças a Deus. Quando o apóstolo Pedro falou no seu discurso, logo após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, então ele disse para as pessoas: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quando Pedro fala, dirigido pelo Espírito Santo, fala que vossos filhos e vossas filhas profetizarão,
Ele está dizendo aqui o seguinte, que até aquelas pessoas mais simples, que não têm nenhuma função dentro do sacerdócio, dentro da igreja do Senhor Jesus, essas pessoas comuns, membros comuns, pessoas que são consideradas como mais uma no meio da multidão. Como eu posso falar isso bem, porque eu me sentia exatamente assim, mais um naquela multidão. E ninguém me notava, ninguém me percebia. Eu era como um zero à esquerda, embora estivesse com a minha vida em dia diante de Deus. Mesmo assim, não era considerado. Mas, quando eu recebi o Espírito de Deus, a coisa mudou. Ele me deu visão. Ele me deu sonho. Ele me deu a profecia. Ele falou, ele inspirou, ele orientou. Ele me convenceu. Tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que eu desejava, tudo aquilo que eu pensava em relação a mim mesmo, tornou-se insignificante diante do que ele, o Espírito Santo, me revelava naquele momento. Minha amiga, meu amigo ouvinte, você que está me ouvindo nesse momento, vamos trazer esse fato para os dias atuais. Você é uma pessoa que almeja um casamento, não é? Você é jovem, ou você não é jovem, talvez Balzaca, você é um rapaz, você já estudou, se formou, você quer agora e está pensando no casamento. Imagine que o casamento seja a coisa mais importante na sua vida agora, nesse momento. Imagino que o casamento seja o seu sonho. Imagino que a casa que você quer morar, que você quer adquirir, que você quer comprar, que você gostaria de comprar, seja o seu sonho. Imagino que o seu sonho seja ter uma empresa sua com sucesso e você ser o patrão, você ser o dono, você ser o cabeça. Imagino que você, que está me ouvindo nesse momento, tenha um desejo extremamente importante para a sua vida. Mas tudo isso e muito mais, Deus quer realizar na sua vida. Você sabia disso? Você sabia que Deus quer realizar coisas infinitamente maiores do que tudo que você possa pedir ou mesmo imaginar? Você sabia disso, minha amiga, meu amigo ouvinte? Deus quer fazer na sua vida muito além daquilo que você possa imaginar. Olha só, aqui diz o texto de Efésios, capítulo 3, e versículo 20, que diz assim: aquele que é poderoso, referindo-se ao Senhor Jesus, para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder, referindo-se ao Espírito Santo, poder da fé, poder do Espírito da fé, segundo o poder que opera em nós. Ora, minha amiga, meu amigo, veja que Deus quer fazer algo infinitamente maior na sua vida do que você possa imaginar. Porque naquele tempo, naqueles dias, isso foi assim, mais de 50 anos atrás, aconteceu comigo. E eu posso falar isso, eu tenho autoridade para falar
sobre esse assunto. Agora eu já não estou falando das promessas, das profecias bíblicas, eu estou falando de uma realidade, que sou eu. É isso mesmo. E eu duvido que haja alguém que possa me contestar, nem mesmo o diabo. Nem mesmo o diabo pode fazê-lo. Por quê? Porque da mesma forma como José foi vendido para o Egito pelos irmãos e aconteceu todas as injustiças, eu passei por muitas injustiças. Eu não fui vendido pelos irmãos, mas os irmãos da igreja me desprezavam, me desconsideravam. Até o pastor mesmo da minha igreja, pastor, quando a Esther foi falar com ele para que ele pudesse ser padrinho de casamento, nosso padrinho de casamento, então ele disse para Esther: ah, minha filha, esse menino não tem futuro. Por que você vai entregar sua vida para uma pessoa que não tem futuro? É um sonhador, mas não tem futuro. Esse pastor não queria que a Esther se casasse comigo. Era o meu pastor. Agora você imagina, se o meu pastor, antigo pastor, ex-pastor, se o meu pastor é capaz de trazer uma palavra de desânimo, de dúvida, de medo, de ameaça para a ovelha que vai buscar palavra de fé, que vai pedir para que ele pudesse ser testemunha, pudesse ser padrinho de casamento, se ele desmotiva ou tenta desmotivar, você pode imaginar do que eu, Bispo Macedo, passei logo nos primeiros anos da minha vida cristã. Não foi só ele, mas outros também. Quer dizer, havia um descrédito enorme para com a minha pessoa. Só que, dentro de mim, havia um outro espírito. Havia o Espírito de Deus, o Espírito que abriu a minha mente. De fato, eu era uma pessoa, como o pastor falou, não tinha futuro, nenhum futuro. Mas o Espírito Santo abriu a minha mente. Ele me fez ver o invisível. Ele me fez sonhar o impossível. Ele me fez fortalecer, de forma que todo o desprezo e desconsideração que tinham por mim, mesmo dentro da igreja, não foi nada, absolutamente nada, porque eu já estava, como se diz, grávido. Eu estava grávido, eu fiquei grávido de um sonho que só Deus sabia, mais ninguém. Eu estava grávido. E aí, minha amiga, meu amigo ouvinte, é assim que eu posso dizer para você. Eu posso ensinar para você. Eu posso falar para você. Testemunhar para você. Que, por mais desprezível, por mais desprezado que você possa ser, talvez muitos zeros à esquerda, você não tem nenhum valor para ninguém, nem para os seus familiares. Você foi jogado de escanteio. Você não tem servido nem para ser gandula para a sociedade que envolve você, até mesmo pela sua família. Mas quando o Espírito Santo desce sobre a pessoa, é porque ele a escolheu. O Espírito Santo não vem sobre qualquer um.
Nem todos têm o Espírito de Deus. Mas aqueles que receberam o Espírito de Deus foram escolhidos a dedo pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Assim como os 300 de Gideão, quando Gideão tocou a trombeta, apareceram 32 mil homens, mas somente 300 foram escolhidos. E foram escolhidos a dedo. A dedo. O dedo de Deus os escolheu. José foi escolhido a dedo. Foi Deus quem o escolheu. E lhe deu o espírito de interpretação de sonhos. E lhe deu entendimento. E lhe deu sabedoria. De forma que de escravo veio a ser governador de todo o Egito. Só havia uma pessoa mais importante do que ele, superior a José, que era o faraó. Porque faraó era o faraó, mas toda a sabedoria estava sobre José. Então, você que está aí cabisbaixo, desanimado, talvez você tenha sido injustiçado, você esteja vivendo uma injustiça nesse momento. Mas dê graças a Deus. Porque se você tem o Espírito de Deus, todas as injustiças, todas as infâmias, todas as difamações, as perseguições, todos os desprezos que você tem sido vítima, servirão como degraus para você subir no topo e alcançar aquilo que Deus quer que você alcance, porque Ele escolheu você para um projeto. O projeto não foi para você, mas para Ele. E nesse projeto de Deus, que Ele escolheu você, foi para fazer coisas grandes. Veja só o trabalho da Igreja Universal em todo o mundo. Assusta. Assusta os inimigos. Assusta os adversários. Assusta o inferno, assusta todo o inferno. Mas, a despeito de todas as perseguições, injustiças, difamações, ódio, né? Ódio que as pessoas às vezes têm para conosco, inveja. A despeito de tudo isso, nós seguimos avante, conquistando para conquistar. Conquistando e estabelecendo, para a glória, louvor e honra do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer fazer isso para você também, minha amiga, fazer isso de você. E quer fazer de você uma fonte que não vai secar nunca. Aliás, quando Deus faz a gente da fonte, quando nós bebemos da água dele, duvido que a gente seque. Duvido. Salvo se a própria pessoa resistir ou apagar o Espírito de Deus, ofender o Espírito de Deus. Mas se ela for permanentemente fiel, obediente, então ela não tem que se preocupar, porque a água vai jorrar de dentro dela e vai saciar a sede de todos os que estiverem ao seu redor e vai chegar em outros cantos desse mundo. É esse o sonho que Deus quer para você. Como posso eu mudar um sonho? Também não almejo nenhum trono. Esta noite eu vi perante mim a lua e o sol, e 11 estrelas se curvando a mim. Vós sois meus irmãos, a quem eu amo. Peço não me façam nenhum dano. Temos em comum
a vida de um pequeno sonhador. Essa música aí, ela é interessante e me fez lembrar que há uns, se eu não me engano, uns 10 a 15 anos atrás, um pastor da Assembleia de Deus, ele disse assim: ô bispo, você é megalomaníaco, só pensa em coisa grande. Eu falei: olha, realmente, eu sou megalomaníaco, porque o meu Deus é grande, eu não posso pensar pequeno. Se ele é grande, eu não posso pensar pequeno, ou posso. Ele falou: não, você é exagerado. Não, eu não sou exagerado. Eu sou o que sou, porque Deus, o Todo-Poderoso, é grande, então coisas grandes têm que acontecer. E ele me escolheu o mais insignificante, o menor dos menores, justamente para mostrar a sua grandeza nesse mundo, para que ninguém venha se gloriar, mas para que ele seja glorificado. Então, amiga e amigo ouvinte, eu já fui chamado de megalomaníaco, eu já fui chamado de sonhador. Ah, o Edir é um sonhador. Meus parentes diziam isso também. Ah, ele é um sonhador. Aí está o resultado do sonhador. Olha só, ninguém acreditava, mas o Espírito de Deus me fazia crer com todas as minhas forças. E eis aí o sonho realizado. Então, eu quero ver agora o que eles têm a falar. Eu quero ver o que o pastor tem a dizer depois do que ele está vendo. E não viu nada. Porque nós vamos arrebentar. Você pode ter certeza, nós vamos arrebentar. Bispo, você não arrebentou? Não, que arrebentou. Que é isso? Arrebentou nada. Vai arrebentar. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo e que mudaram suas vidas. Mas apenas começaram a mudar as suas vidas. E eu tenho certeza que vão chegar a lugares muito altos, porque o Espírito Santo nos leva a lugares extremamente altos. Vamos ouvir. Eu tinha apenas 2 meses de idade quando os meus pais se separaram. E eles se separaram devido a que meu pai foi um dos primeiros casos de usuário de droga na cidade onde eu morava. E ele começou a bater na minha mãe, e a minha mãe foi obrigada a voltar para a casa dos meus avós maternos. Então eu fui criada pela minha mãe, meu avô e minha avó materna. Ali eu fui crescendo, só que a minha mãe era uma pessoa muito nervosa. Por qualquer motivo, ela ficava muito nervosa e quebrava a casa inteira, arrebentava tudo, ficava muito desesperada e eu não entendia. Então eu fui crescendo uma criança muito triste, sem alegria de viver. O meu pai vinha, mas raramente ele vinha me visitar. E a minha mãe falava que ele bebia, mas depois, quando eu fui crescendo, que eu fui entendendo que ele usava droga. Quando chegou na minha mocidade, eu comecei a cursar a faculdade. Comecei a frequentar os barzinhos na faculdade. Comecei a me oferecer a droga, a bebida, o cigarro, as baladas. E eu fui me interessando. Então, eu me joguei no mundo dos vícios também. Eu comecei a usar cocaína, eu comecei a beber, a fumar, me prostituir. Só que daí chegou uma época que eu me formei na faculdade, fui dar aula na faculdade, mas ao mesmo tempo, tudo que eu ganhava, o meu salário, eu gastava nas drogas. E eu não era feliz, eu tinha um vazio dentro de mim, um desespero dentro de mim. Eu era uma pessoa totalmente infeliz, totalmente infeliz. Foi quando daí também a minha mãe ficou muito doente. Minha mãe começou a sofrer de uma doença
E daí eu não tive mais capacidade nem de dar aula, e ao mesmo tempo eu tive que ficar ali cuidando dela. Então eu parei e comecei a ouvir o Bispo Macedo pela rádio. E eu estava lá com uma carreira de cocaína, esticada na pia lá da última cozinha da minha casa. E eu olhava para aquilo e falava, não quero mais isso para a minha vida. Eu não suporto mais, meu Deus. Daí nessa oração que eu fiz, eu comecei a me isolar do mundo. Eu não saía mais de casa, eu só cuidava da minha mãe. Mas eu precisava da droga, eu necessitava da droga. Só que daí ela faleceu. Perdi a minha mãe. Então eu perdi o motivo da minha existência. Eu não tinha mais por que viver, porque eu vivia para cuidar dela. A minha vida era minha mãe. Então quando ela morreu, eu me vi sem chão, eu me vi sem nada. Daí eu creio e eu tenho certeza que foi o próprio Deus que me conduziu para a igreja. Fazia sete dias que a minha mãe havia falecido. E eu fui para a igreja, assisti a primeira reunião, foi muito difícil. Eu tinha uma depressão profunda, assim, eu tinha uma tristeza, uma vontade de ter morrido com a minha mãe. Mas ali eu vi algo diferente. Falei, meu Deus, é aqui que eu vou ficar. Porque agora eu já não tenho mais ninguém, eu só tenho o Senhor na minha vida. E comecei a me apegar, comecei a fazer as correntes. Demorou vários meses para eu me libertar, mas eu ainda era depressiva, eu ainda era triste, eu ainda era angustiada, eu ainda não tinha força suficiente para viver. E eu comecei a perguntar o que eu preciso para ser feliz. E veio a resposta, você tem que buscar o Espírito Santo, você tem que querer o Espírito Santo. É Ele que vai te dar a garantia da salvação, é Ele que vai te dar a alegria que vem de dentro de você. Daí veio o jejum de Daniel. Ai, aquele jejum era para mim. Aquele jejum foi especialmente para mim. Eu creio que Jesus me olhou assim, com olhos só para mim. Porque eu busquei com todas as minhas forças. Falou que era para eu não assistir mais televisão, eu não assisti. Falou que não era para eu ler jornal, eu não li jornal. Comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender a Bíblia. E aquilo foi me fortalecendo, eu fui ficando forte. E eu falava, meu Deus, esses 21 dias eu preciso te receber, eu preciso te conhecer. Daí foi no 17º dia do jejum de Daniel. Ainda a música era Ah, que dia. Foi no primeiro jejum de Daniel. Foi no 17º dia, numa noite de Santa Ceia, tipo 8 horas da noite. Eu me lembro do lugarzinho que eu estava. Eu me lembro de tudo. Foi uma noite inexplicável. Olha, o Espírito dele se apossou de mim. Na hora eu chorava, eu não entendia aquele choro. Eu falava, meu Deus, eu não sei te buscar, eu não sei falar, mas me explica, me mostra como te agradar. Eu quero te agradar, meu Pai, eu quero te fazer feliz. E ele veio, aquela tristeza, aquela alegria, aquela paz, aquela força. Ele veio, ele mudou meu modo de ser, meu modo de pensar, meu modo de agir, meu modo de ver as pessoas. E hoje eu posso dizer que eu sou feliz, que eu sou alegre, que eu tenho paz, que eu tenho saúde, que eu tenho força, tudo depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Pois é, você vê, magnífico testemunho, magnífico, maravilhoso. Só o glorioso de Abraão, de Isaac, de Israel, pode fazer algo tão grande, tão magnífico, tão glorioso. E é isso que ele quer fazer com você também, minha amiga, meu amigo. Você que está aí caído, desprezado, desanimado, você está triste, você vem vivendo a tristeza. Dia após dia, você tem comido o pão da amargura, o pão da tristeza. Por quê? Eu creio, eu tenho certeza que Deus está dando sinais para você. Todo esse sofrimento que você está passando são sinais de Deus para você, dizendo, olha, ei, eu estou aqui, eu quero mudar essa situação, mas eu preciso de você. Eu não posso mudar a sua situação enquanto você estiver longe, afastada.
Então, você verifica que esta professora universitária, ela disse, eu entrei na igreja e me entreguei corpo, alma, espírito, na fé. Mesmo assim, ainda faltava alguma coisa. Muitas pessoas têm estado nas igrejas evangélicas, conhecem a Bíblia, mas continuam sendo uma fonte seca. Uma fonte seca, que não vale para nada. Mas quando ela recebeu o Espírito Santo, veja a transformação dela. Veja a mudança dela. E isso é o que Deus quer fazer com você também. Ela não foi uma escolhida só. Deus escolheu e tem escolhido muitas pessoas. Ele me escolheu. Ele me escolheu. Não vai escolher você? O que eu tenho de mais que você não tem? Não, você tem, minha amiga. Você tem valor, meu amigo. Você tem valor. Você tem muito valor. Deus quer usar o seu corpo, o seu ser, e fazer dele uma fonte de vida. De forma que quando você fale, venha falar como se fosse o próprio Deus. Como se fosse o próprio Deus. São as profecias. Quando nós falamos das coisas de Deus, nós estamos profetizando. Profetizando. Ora, para que as pessoas que ouvem possam abrir a visão, ter visões e sonhos que podem ser realizados por conta do Espírito que vai projetar isso, vai ajudar nisso. Agora é interessante você observar o seguinte, que quando Deus nos dá um sonho, conforme ele deu para José, Deus, permitiu que José fosse vendido para o Egito. Pelos próprios irmãos, fosse vendido para os mercadores que venderam-no para o Egito, lá para Potifar, um oficial de Faraó. E lá na casa de Potifar, José se deu muito bem, porque ele era inteligente, era sábio, ele fez tudo direitinho, ele tornou-se o chefe de todos os demais empregados na casa de Potifar. Mas aí, a esposa de Potifar queria José, queria possuir José. José correu, fugiu. José fugiu, porque ele não queria desonrar o nome do seu Deus. Ele não queria desonrar o Senhor que lhe havia dado o sonho. E por causa disso, a mulher trouxe difamações contra ele, acusações, e o marido dela o colocou na prisão. Mas lá na prisão, Deus era com ele. Deus providenciou que 2 homens, servos do faraó, estivessem na prisão, fossem aprisionados. E os 2 tiveram sonhos. E os 2 contaram seus sonhos e José os interpretou. E então aconteceu exatamente como ele havia interpretado. E então o copeiro-chefe, sabendo que o faraó tinha tido um sonho também, ele lembrou-se de José e falou, olha, quando eu estava preso, havia um prisioneiro que interpretou o meu sonho e deu exatamente conforme ele falou. E ele trouxe José à presença do faraó, e faraó o elegeu governador de todo o Egito, por causa da interpretação do seu sonho. Quer dizer, você vê que José foi subindo uma escada, mas a escada que José foi subindo não foi uma escada de flores, foi uma escada
de perseguição, de injustiça. Primeiro, os seus irmãos, por causa da inveja dos seus irmãos, eles o venderam para os mercadores do Egito. Quer dizer, José foi vendido como escravo, como um objeto. E quando ele foi trabalhar na casa de Potifar, que estava se dando bem, que estava indo muito bem, o que aconteceu? A mulher de Potifar veio se dar contra ele, querendo possuí-lo. E ele, por ter um caráter divino, fugiu. Mas ainda assim, ele foi acusado de ter tentado contra a esposa de Potifar. Quer dizer, injustiça. Por causa dessa injustiça, José foi jogado na prisão. Mas lá na prisão, Deus o abençoava. Lá na prisão, ele foi chefe, cuidando de todos os demais prisioneiros. Até que de lá ele saiu para ser governador de todo o Egito. Quer dizer, José foi subindo degrau por degrau, mas todos os degraus que ele foi subindo, cada degrau era uma situação contrária a dele, era uma provação, era uma dor, era um desprezo, era uma injustiça, era uma perseguição. Enfim, José, para chegar a governador, para chegar no top do sonho de Deus, na realização do sonho de Deus, ele passou pelos desertos. Ele sofreu, ele gemeu. Então você que está com seus sonhos já aí gravados, escritos, você que está se preparando para tomar posse dos seus sonhos, saiba que antes deles acontecerem, você será injustiçada, perseguida, difamada, ninguém vai lhe entender. Vão fazer de tudo para impedir que você seja realizada ou realizado. Mas quando Deus nos dá um sonho, Ele nos dá também uma fé, uma certeza, uma convicção. E essa certeza, essa convicção, nunca sai de dentro da gente. Eu lembro que era assim comigo. Eu lembro que era assim comigo. As pessoas vinham, os parentes, os amigos, os irmãos, todos diziam, esse é um sonhador, e tal. Mas aquilo que estava dentro de mim não saía, não saía, não saía. Porque foi colocado pelo próprio Espírito Santo. Que maravilha. Olha, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus quer fazer isso na sua vida. Vai se preparando, minha amiga, meu amigo, porque agora em junho nós estaremos entrando no jejum de Daniel. Agora em junho. E quem tem fé, vem conosco, porque nós vamos mergulhar nas águas, no oceano do Espírito de Deus. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, nesta emissora. E domingo, às 6 da manhã, com o Bispo Júlio Freitas. Às 10 horas da manhã, com o Bispo Clodomir Santos. E às 6 da tarde, com o Bispo Renato Cardoso. Então, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, 5 minutos da Marginal Tietê. Fique com Deus e até lá. Eis-me aqui.